Fala pessoal, tudo bem? Bora dar uma olhada como fica esse início de semana, essa segunda-feira, dia 8 de junho, a partir das modificações atmosféricas que temos. Já adiantamos para vocês que a gente tem dois ciclones que vão se formar ao longo da semana, tem a entrada de massa de ar frio, tem um Brasil central com baixíssima umidade, tem região norte, parte do nordeste com bastante chuva, mas o que teremos para a segunda, professor? Quero saber exatamente, segunda-feira vamos dar um mergulho então profundo nessa segunda para entender as condições do tempo. Já vou dar uma olhada aqui com o serviço do VentSky. Aqui no horário das 3 horas da tarde, vamos aproximar aqui, a gente tem no Rio Grande do Sul, tá, pessoal? A gente pode observar uma boa quantidade de chuva sobre todo o estado, tá? Fruto, claro, de uma zona de baixa pressão que atua sobre a região. Essa zona de baixa pressão vai formar um ciclone sobre a região, muito provavelmente na terça-feira. Mas aqui já na segunda-feira, ó, dá para ver que no território uruguaio e no território do Rio Grande do Sul tem bastante chuva, bastante vento. Dá para ver que nesse horário das 3 horas tem tempestades. Toda essa região a gente vê ali Santa Maria, Santa Cruz do Sul, Passo Fundo, Caxias do Sul, Santa Rosa, Santana do Livramento, Bagé. Toda essa região, inclusive Porto Alegre, a capital, com bastante chuva no horário da tarde. Vai ser uma segunda-feira chuvosa. Uma outra região, e aí a gente saindo dessa área, a outra região chuvosa no Brasil, tem alguma chuva nesse horário da tarde na região da Grande Recife, tá? E também de Natal, pode ter uma chuvinha, mesmo assim não é a mesma coisa que a gente tem no sul do Brasil, uma chuva muito menor. Tem alguma chuva também sobre o território do Maranhão, por conta das Zecite, a gente vê aqui a atuação das Zecite, aqui de verde, em alto mar. E destaque mesmo com bastante chuva além do Rio Grande do Sul, é o território de Roraima, nesse caso aqui mais ao sul do território de Roraima, o norte do Amazonas também com bastante chuva, temos o Amapá com bastante chuva, Zecite muito intenso sobre o estado, o norte do Pará também com bastante chuva, e também as chuvas voltam ao território do Acre, Rio Branco com bastante chuva nessa segunda-feira, tá? Ao longo do período da tarde principalmente, tá? A gente vê alguns acumulados importantes, vai dar uma olhada nisso. Já o Brasil Central, ó, grande parte do Nordeste, Centro-Oeste, do próprio Sudeste, sem chuva nenhuma. Vamos mergulhar nisso então? Vamos utilizar aqui primeiro o serviço da Meteored e traz aqui também às 3 horas, isso que eu falei para vocês, tá? De azul aqui a gente tem a concentração de chuva mais ao norte do Brasil e, é claro, ao sul do Brasil, são as duas regiões que a gente vai ter chuva nesse horário. Mas como será, professor, o acumulado de chuva para essa segunda-feira até o fim do dia? Vamos dar uma olhada? Aqui a gente pega, pessoal, segunda-feira, às 11 horas da noite, tá? O finalzinho da noite aqui, e a gente vê os acumulados. Vamos começar com o sul do Brasil, onde a gente tem bons acumulados. Deixa eu aproximar aqui para que todo mundo possa perceber que está o estado do Rio Grande do Sul, tá? E no Rio Grande do Sul, a Porto Alegre com mais de 7 milímetros acumulado, Santa Cruz do Sul com 13 milímetros, Santa Maria com um pouco mais de 13, Bagé com 16 milímetros, Pelotas com um pouco mais de 10, Artigas para nossa amiga a Nath, a Natália, que é nossa membro do canal lá do território uruguaio, com mais de 12 milímetros de chuva, Passo Fundo, pessoal, com bastante chuva, 24 milímetros de chuva acumulada aqui sobre a região de Passo Fundo, e dá para ver que todo o estado, tá? Todo o estado, sem exceção, tem chuvas. Tem áreas com mais chuva, como é o caso de Carazinho, de Não Me Toque, de Maru, ou mesmo de Passo Fundo ali com mais de 20 milímetros, e tem áreas como Porto Alegre com menos chuva, mas a chuva é sobre todo o estado. Santa Catarina também tem bons acumulados. Vamos aproximar aqui para a gente ver. Tirando a região de divisa com o território do Paraná, o restante do estado todo com bastante chuva. Ó, Palmitos mesmo, com mais de 15 milímetros, São Miguel do Oeste com um pouco mais de 7 milímetros, Lages com mais de 15, São Joaquim com mais de 15, vamos dar uma olhada aqui, Criciúma com 7, Jaguaruna com 2, Tubarão com um pouco mais de 2, Florianópolis, a capital, com um pouco mais de 2. Então, chove menos na região leste, a gente pode ver aqui que os acumulados são menores, e na região central, principalmente, tem bastante chuva, a região de Lages, São Joaquim com bastante chuva, o Tacílio Costa com bastante chuva, mas a oeste do estado as chuvas diminuem, mas chove em todo o estado. Lembrando que Palmito também tem uma boa condição de chuva. No território paranaense tem pouquíssima chuva, tá? Acumulado só mesmo sobre Guaratuba, essa região próxima ali, onde nós temos ali pouco acumulado, mas tem uma chuvinha acumulada. Vamos dar uma olhada nas outras regiões? O sudeste não chove, tá? Não tem grandes acumulados de chuva em nenhuma região. Alguma chuvinha pouca aqui, região de São Mateus, no Espírito Santo, mas não chega a 1 milímetro. No centro-oeste não tem nada de chuva acumulado, tá? A gente pode observar que nenhum dos estados tem acumulado de chuva significativo, nenhum dos estados do centro-oeste, tá? Tirando, é claro, uma pequena porção mais ao norte do Mato Grosso, mas a gente já fala sobre isso. No Nordeste, quais são os principais acumulados? Tá? Vamos ver aqui no território baiano, a gente tem alguma chuvinha acumulada aqui nessa região de Miguel Calmon, Piritiba, Rui Barbosa, Pindobaçu, Senhor do Bonfim, mas a gente fala ali de chuvas de em torno de 2, 3 milímetros, não é muita chuva.
Salvador quase sem chuva, não chega a 1 milímetro, mas tem uma chuvinha fraca. Feira de Santana com um pouco mais de 3, Tobias Barreto com um pouco mais de 3, Guandu com um pouco mais de 3, Valença. Então a gente vê que o litoral baiano todo tem pouca chuva, tem até chuva acumulada, mas é pouca chuva. Já nas outras áreas, ó, no Sergipe tem alguma chuvinha fraca sobre a região de Lagarto, de Tobias Barreto, de Itabaiana, mesmo assim é pouca chuva também. Em Alagoas nós temos algumas chuvas mais ao norte do estado, Maceió com um pouco mais de 1 milímetro de chuva, União dos Palmares com um pouco mais de 3. A gente chega ao território pernambucano e Recife tem boa chuva, a gente pode ver aqui Recife com mais de 20 milímetros de chuva, é uma boa quantidade de chuva para a região. Para essa região, tá, Iguaraçu e Recife com mais de 20 milímetros, Agostinho com um pouco mais de 10, são áreas que têm boas condições de chuva nessa segunda-feira, tá bom? No território pernambucano. Em João Pessoa, na Paraíba, tem boas chuvas, quase 14 milímetros. Chove também uma chuvinha razoável em Campina Grande, em Mamanguape, também Nova Cruz tem uma chuvinha. Já no território do Rio Grande do Norte, a chuva se concentra em Tibau do Sul, Natal com um pouco mais de 8 milímetros, Maxaranguape também com um pouco mais de 13 milímetros, uma região onde tem boas chuvas, tá? A gente vê que o litoral do Nordeste ó, tem chuvas importantes. Icapuí, aí para nossa amiga a Ceiça com um pouco mais de 4 milímetros, não é chuva forte, mas tem uma chuvinha, Aracati com um pouco mais de 6, a capital Fortaleza com um pouco mais de 5 milímetros. Quando a gente vai na direção do Piauí, Parnaíba com um pouco mais de 1, Cocal com um pouco mais de 6 milímetros, mas são poucas chuvas também. No território do Maranhão, tem alguma chuvinha mais a oeste do estado, a região mais chuvosa, onde está Nova Olinda do Maranhão, Santa Luzia do Peroá, Governador Nunes Freire, que você tem uma chuvinha um pouco mais forte, tá? O sul desses estados, do Maranhão, do Piauí, não tem nada de chuva, tá? O sul do Ceará não tem nada de chuva, a região mais a oeste do território do Rio Grande não tem nada de chuva, o oeste da Paraíba, o oeste de Pernambuco, nada de chuva, nada, nada, nada. O oeste da Bahia também, pouquíssima chuva. Então a gente vê que essa região está mais seca, tá? No norte do Brasil, lembrando que a chuva se concentra na região norte em alguns estados. Vão ser 5 estados, tá? Antes eram 4, agora são 5. Nós temos principalmente grande parte do Pará, Belém com um pouco mais de 11 milímetros, Breves aqui com um pouco mais de 21. Dá para ver que a região mais ao norte do território paraense, toda ela tem bastante chuva. Santarém tem boas chuvas, Itaituba, boas chuvas. Quando a gente vai para o território do Amapá, é o território mais chuvoso, tá? Lembrando, tá? A gente tem uma zecite extremamente intensa aqui, uma zona de convergência intertropical que atua sobre essa região e ela é responsável por chuvas frequentes e intensas sobre essa área. Muito calor e muita chuva, tá? Todo o território do Amapá tem chuva, a capital com um pouco mais de 18 milímetros, tá? O norte do Pará a gente vê que muita chuva sobre uma região mais ao norte do Pará. Também no Amazonas a gente tem bastante chuva. Manaus, nosso amigo Ronaldo que está lá com um pouco mais de 21 milímetros de chuva, Itacoatiara com quase 20, Parintins quase 20. Boa Vista também tem boas chuvas, a galera de Boa Vista, um abraço, um pouco mais de 21 milímetros. O sul do território de Roraima tem mais chuva do que o norte, mas é também um estado bem chuvoso. Dá para ver que todo o Amazonas praticamente com chuva. A chuva volta ao território do Acre, como eu falei, ó, Rio Branco no Acre, onde está Ângela, com um pouco mais de 27 milímetros. Tem algumas chuvas também sobre o território de Rondônia, tá? Não é muita coisa, Porto Velho com 2 milímetros, Ariquemes com um pouco mais de 3 milímetros, mas tem uma chuvinha. Isso são os acumulados de chuva que a gente tem para essa segunda-feira, tá, pessoal? Até o final da segunda-feira. E a região central do Brasil, onde eu não mostrei, ó, é onde não tem chuva nenhuma, tá? São áreas mais secas do território brasileiro. E a temperatura, professor, como fica a temperatura? A gente continua, pessoal, com uma divisão bem importante no Brasil, um meio norte do Brasil que está com temperaturas mais altas e uma parte mais ao sul do Brasil que está com temperaturas mais baixas. Isso continua nessa semana, inclusive a região centro-sul do Brasil deve ser uma região bem fresquinha, bem friozinho. Vamos dar uma olhada nas regiões, ó. A gente vem aqui às 7 horas, que tem atingido até as máximas negativas entre 6 e 7 horas da manhã. Vamos dar uma olhada no sul do Brasil, todo o sul do Brasil com termômetros bem gelados aqui às 7 horas da manhã. A gente vê, ó, que as temperaturas começam em torno de 12, 13 graus, 14, 15, como em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul, ó, dá para dar uma olhada que as temperaturas ficam baixas. A mesma coisa acontece no território catarinense, ó, temperaturas mínimas em torno de 11, 12, 15, 16 graus é o máximo ali em Blumenau, São João Batista. No território paranaense tem algumas áreas com temperaturas baixíssimas, como Irati, Rebouças, Ponta Grossa, Castro, com 7, 8 graus de temperaturas nesse momento. Curitiba com 12 evidencia esse friozinho. Chegando no sudeste, todo o território de São Paulo,
temperaturas na casa de 10, 11 graus, Itapetininga com 10, São Paulo com 11, Itu com 9, Campinas com 9, onde está a nossa amiga Neuza também. Dá para ver que o frio fica grande também sobre essa região, mesmo a região mais a oeste, norte do estado, costuma ser mais quente, também com temperaturas mais baixas. Rio de Janeiro e Minas Gerais acontece a mesma coisa. Rio de Janeiro com 16 de mínima nessa segunda-feira, a gente tem Volta Redonda aqui com 11, Nova Friburgo com 11, Macaé com 17, Campos Goytacazes com 16. O estado do Rio também começa bem gelado essa segunda-feira, vai ser uma dinâmica até a quarta-feira dessa maneira. Minas Gerais também, ó, Pouso Alegre, Varginha, Lavras, estamos falando de temperaturas entre 7, 8, 9 graus, tá? Barbacena com 10, Ubá com 13, Conselheiro Lafayette com 10, Belo Horizonte, a capital, com 11 graus somente, tá? Uberlândia 14, Ituiutaba 14. Então a gente vê aqui as temperaturas muito baixas também no território mineiro. No Espírito Santo, a Vila Velha com 19 graus, Aracruz com 17, vamos aproximar aqui, ó, Guarapari com 19, Serra, Aracruz, o dia também começa mais geladinho no território do Espírito Santo, tá? Isso vai acontecer também em trechos do território baiano, apesar que à tarde a temperatura sobe, em também trechos do território goiano, tá? Brasília com 15, Goiânia com 16, Rio Verde com 15, demonstram isso na região centro-oeste, Campo Grande com 16, Dourados com 14, Rondonópolis com 16, Cuiabá com 18, demonstra aqui que essa região do Brasil começa bem frio. A região mais ao norte do Brasil já começa com temperaturas mais altas, no meu caso de Manaus, já com 25 graus às 7 horas da manhã. À tarde, pessoal, a gente tem aquela dicotomia do tempo, né? As temperaturas sobem no centro-sul brasileiro, tanto que a gente vai ver temperaturas próximas de 20, até acima de 20 graus. Porto Alegre ainda frio, com 19, mas a gente vai ver que, tirando o Rio Grande do Sul e trechos de Santa Catarina, a maior parte dos estados, as temperaturas sobem e ficam em torno de 20, 21, 22 graus no período da tarde, tá? No Rio Grande do Sul, ainda mesmo à tarde, a temperatura continua baixa, então vai ser uma segunda-feira fria em grande parte do Rio Grande do Sul. A gente vê que mesmo aqui às 3 horas da tarde, a temperatura está no verdinho porque ainda está baixa. Vai ser frio a segunda-feira em todo o estado do Rio Grande do Sul, em todo o estado de Santa Catarina, em grande parte do território paranaense, tirando, claro, a região mais ao norte e oeste do estado, Moarama com 25, Maringá com 24, Londrina com 23, são temperaturas entre o ameno e o quente, tá? Então essa região já fica mais quente. No Mato Grosso do Sul também acontece a mesma coisa, depois de uma manhã muito fria, madrugada fria, à tarde fica quente, Campo Grande já chega a 26 graus. Em São Paulo e Rio de Janeiro também, tá? A região litorânea desses estados, a temperatura ainda fica baixa, a gente vê Santos aqui com 21, São Paulo com 24, mas à tarde ela dá uma aquecida boa, tá? E é uma tarde sem nuvens no céu no centro-sul brasileiro, tá? O que ajuda, inclusive, a ter essa perda radioativa que a gente tem aí, onde a temperatura, ela cai muito durante a noite, madrugada, então se prepare, pessoal, para sair com blusinha de frio e depois ter que tirar ela no período da tarde, porque a temperatura vai subir. Olha São Paulo, a gente tem mesmo a capital com 24 graus em São Paulo, São Carlos com 23, Ribeirão Preto com 26, Catanduva com 27, São José do Rio Preto com 28, a gente vê que as temperaturas sobem significativamente. No Rio de Janeiro a temperatura não sobe tanto, mas chega aos 23 graus à tarde, Volta Redonda com 25, Cabo Frio com 23, região serrana continua fria, né, com 19 graus, mas Campos com 20, 26, mesmo começando frio, a temperatura sobe, que acontece também no Espírito Santo, Vila Velha com 25, Cachoeiro com 24, Vitória também vai estar com 25 graus, então a gente vê que a temperatura sobe também no território do Espírito Santo. Em Minas Gerais, a capital, Belo Horizonte, não sobe muito, né? Chega a 22, mas a gente vai ver que as temperaturas, ó, em Uberlândia 27, a gente vê Pato de Minas com 24, Uberaba com 26, à tarde a temperatura sobe bem. Quando a gente pega o restante do centro-oeste, tirando o Mato Grosso do Sul, que sim, vai aquecer bem, principalmente o norte do estado, mas ó, o território do Mato Grosso, Cuiabá com 33 graus, muito calor, vai arder nos próximos dias, ó, Cáceres com 31, Tangará da Serra com 29, quando a gente pega a Goiânia, ó, com 28 graus, começa frio, mas fica bem quente à tarde, Brasília chega aos 25, Lusiânia que está ali com 27, Rio Verde com 28, então mesmo com manhãs mais geladas, mesmo no território goiano, à tarde fica bem quente, tá? No Nordeste brasileiro, desde a Bahia aos outros estados com bastante calor, a gente vê as capitais de Salvador com 27, com bastante nebulosidade em Salvador, tá? Pouca chuva, bastante nebulosidade, mas fica quente. Aracaju com 28, Maceió com 29, Recife com 29, João Pessoa com 27, Natal com 31, Fortaleza com 29, Parnaíba, aqui representando o Piauí, com 32 graus, e a gente vai ver que o território do Piauí
todo ele é muito quente, tá, galera? As temperaturas na casa de 35, 36 graus, dá para ver muito calor sobre todo o território do Piauí, tá? Será uma segunda-feira de calor intenso em todo o território piauiense, tá? Todo ele com temperaturas acima dos 30 graus, o que é importante, tá? Porque essa região praticamente sem chuva e com muito calor, o que acontece também no Maranhão, tá? Tive a capital São Luís lá com 31 graus, mas Bacabal, Codó, Caxias, Timon com 34 graus, só temperatura alta. No norte, no território paraense também bastante calor, apesar das chuvas concentradas na região norte do estado. A gente vai ter temperaturas mais altas, olha o Belém com 28 graus, Paragominas com 31, São Félix do Xingu com 32, Altamira com 31, a gente vê que as temperaturas continuam altas, Santarém com 27. Quando a gente pega no Amapá, o Amapá, a capital, com 29 graus, mas o estado também fica entre 27, 28, 26, o dia inteiro, tá? É um dia bem quente ainda no Amapá. Roraima, a mesma coisa, né? Boa Vista chegando aos 30 graus, a gente vê que a temperatura é bem alta no território de Boa Vista. Manaus também a mesma coisa, com 26 graus, não é tão quente como as outras capitais, mas fica bem abafado o dia. Rio Branco com 24, um pouco menos, mas abafado o período da tarde, lembrando que a chuva volta para o território do Rio Branco. Porto Velho com 30, um dia bem quente também em Porto Velho, tá? Então, a gente continua com essa dicotomia do tempo bem frio de manhã no centro-sul do Brasil, no centro-norte continua quente, mas à tarde a temperatura sobe bem significativamente, tá, galera? Uma coisa para chamar a atenção, que é importante que a gente tenha atenção aqui, é com relação às condições de baixa umidade que a gente tem para grande parte do território brasileiro, tá? Percebam que a gente tem uma mancha de baixa umidade que pega toda a região central do Brasil. Territórios dos estados do Mato Grosso do Sul, de São Paulo, de Minas Gerais, territórios da Bahia, territórios também do Maranhão, do Piauí, são trechos aí onde a chuva não chega, tá? Do Tocantins, a chuva não chega para essas regiões e o calor continua grande. Isso vai indicar uma baixa umidade. A gente tem Montes Claros em Minas Gerais com 32%, Brasília com 35%, Uberlândia com 31%, Belo Horizonte com 38%, Vilhena com 43%. Isso indica que baixa umidade, a umidade começa a ficar em pontos mais críticos, perigosos, podendo gerar, inclusive, chances aí, tá, pessoal, de incêndios florestais, de queimadas, fora as condições humanas que ficam mais, tem mais dificuldade, quem tem problemas respiratórios ou condições respiratórias mais delicadas, mais sensíveis, por conta da baixa umidade. É importante a chuva para essa região, mas por enquanto não tem previsão nenhuma de chuva acontecer nessas áreas. Então é isso, pessoal, a gente fica por aqui, deixando esse alerta para segunda-feira, as zonas aí que têm atenção, que precisam de atenção com relação às chuvas. Vamos dar uma olhada, inclusive, no IMET. O IMET traz para a gente os alertas, os avisos meteorológicos para essa segunda-feira. A gente não tem grandes regiões de aviso, mas os principais avisos são para a região mais ao norte do Brasil, Roraima, Amapá, Pará e Amazonas, com chuvas mais intensas por conta das ECIT, e região mais ao norte e oeste do estado do Maranhão. Também temos pequenos trechos que vão do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas também para chuvas intensas, tá? A gente tem acumulado chuvas importantes em algumas dessas áreas. Na região mais central do Brasil, que pega Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, trechos de Goiás, de Minas Gerais e de São Paulo, alerta para baixa umidade. E no Rio Grande do Sul, o risco é de tempestade. Todos são riscos amarelos, nenhum risco laranja ou risco vermelho para essa segunda-feira, mas exige atenção. Inclusive, se você quer ter essa atenção, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve no canal para não perder vídeos como esses que estão disponíveis aqui todos os dias, tá, galera? Daqui a pouco a gente volta com mais vídeos falando um pouquinho das condições atmosféricas que a gente tem para essa semana. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tamo junto!